Galera, é o seguinte, aqui nós vamos resolver no vídeo uma questão que foi retirada de uma prova de concurso da Petrobras no caso do ano de 2018. Aqui nós vamos trabalhar com matemática financeira e um caso mais específico com valor presente e valor futuro. Isso porque foi feita uma compra que poderia ser paga à vista com um valor determinado, mas ela foi paga por meio de duas prestações e nós conhecemos os valores das parcelas. O objetivo aqui é determinar qual é a taxa de juros que foi utilizada. Então nós vamos começar aqui com a leitura dizendo que esse equipamento poderia ser comprado por 100 milhões de reais à vista. Então esse aqui é o nosso valor atual e eu já vou frisar. E ele vai ser pago por dois pagamentos semestrais sucessivos, ou seja, um daqui a 6 meses e outro daqui a 12 meses, que são dois de 6 meses. Então, a primeira parcela, o primeiro pagamento, é no valor de 55 milhões de reais, 6 meses após essa compra. E o segundo pagamento vai ser de 60,5 milhões, 12 meses após a compra. Então, nós temos um pagamento em 2 semestres. O objetivo aqui é determinar qual é a taxa anual equivalente cobrada nesse financiamento ou nesse parcelamento. E a primeira coisa que eu vou observar para vocês aqui, é que nós estamos querendo a taxa de juros anual. Observe que nós temos pagamentos semestrais e no momento que nós utilizamos essas informações para o cálculo da taxa de juros, o resultado vai ser uma taxa de juros semestral. E depois, além disso, nós precisamos fazer a conversão para a taxa de juros anual. Então não é só resolver, nós temos que fazer lá no final uma conversãozinha. Então vamos lá que vai ter bastante trabalho pela frente. Eu vou observar o seguinte, que o valor desse equipamento no dia de hoje é de 100 milhões. Eu vou suprimir os milhões porque o resultado vai ser análogo até o fim. Então eu vou colocar aqui que o valor do equipamento no dia de hoje é de 100 milhões. Caso eu queira parcelar em 2 semestres, em 2 pagamentos semestrais, eu vou pagar juros em cima deles. Então nós temos daqui um semestre o valor de 55 milhões na parcela, ou só 55, e daqui 2 semestres o valor de 60,5 milhões, ou 60,5. O que eu preciso observar é que nessas duas parcelas ali há juros embutidos. E se nós quisermos calcular qual é a taxa de juros, nós precisamos trazer esses dois valores futuros de 1 e 2 semestres para frente para o valor atual. E observe que quando nós fazemos o cálculo para obter um valor futuro, nós multiplicamos pela taxa de juros elevado ao período de tempo, porque nós temos juros compostos, e para fazer o caminho contrário do valor futuro para o valor presente, nós precisamos dividir pela 1 mais a taxa elevado ao expoente, que é o período de tempo que foi capitalizado esses juros. Então, para voltar do primeiro semestre para o dia de hoje, eu preciso dividir por 1 mais a taxa, que foi elevado ao período de tempo 1, que é 1 semestre. E observem que essa taxa que nós vamos calcular aqui vai ser uma taxa semestral. No caso de 2 semestres, nós temos duas capitalizações, portanto, nós vamos dividir por 1 mais a taxa elevado ao quadrado, que significa os 2 semestres que nós pagamos ali por essa capitalização de juros. E agora eu vou equacionar essas informações de forma que eu observo que o valor presente 100 pode ser reescrito como a soma das duas parcelas, desconsiderando os respectivos juros. E para isso eu posso colocar aqui 100, vai ser a primeira parcela, desconsiderando os juros, vou dividir por 1 mais i elevado a uma capitalização, e a segunda parcela, que é 60,5, vou dividir por 1 mais i ao quadrado, porque houve duas capitalizações. E aqui nós temos uma equação fracionária com denominadores 1 mais i e 1 mais i ao quadrado, e para colocar num denominador comum, eu observo aqui que eu posso colocar como 1 mais i ao quadrado, porque ele é um múltiplo tanto do 1 quanto do 1 mais i ao quadrado e do 1 mais i. Então eu vou escrever aqui dos dois lados como 1 mais i ao quadrado, dos dois lados aqui, colocando um pouquinho maior do outro, 1 mais i ao quadrado, e vou fazer o processo de divisão pelo denominador e multiplicação pelo numerador. 1 mais i ao quadrado dividido por 1 dá próprio 1 mais i ao quadrado, qual vai ser multiplicado por 100. No caso da segunda fração, nós temos ali 1 mais i ao quadrado por 1 mais i, me dá 1 mais i, que vai ser multiplicado por 55. E aqui no outro, nós temos 1 mais i ao quadrado por ele mesmo, vai dar 1, que vai ser multiplicado por 60,5. E aí nós podemos simplificar os nossos denominadores. Posso olhar aqui para o meu produto notável do lado esquerdo e uma multiplicação no lado direito. Vou reescrever isso aqui e organizar para transformar numa equação de segundo grau na variável i. E aí eu vou multiplicar o quadrado do primeiro, que é 1, por 100. Duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2i, e multiplicado por 100 dá 200i. Nós temos aí o quadrado do segundo, que é i ao quadrado, que vai ser multiplicado por 100. No lado direito, nós temos 55 mais 55i, apliquei a propriedade distributiva, mais 60,5. Vou juntar todas as informações de um lado aqui para simplificar nossas contas, e eu vou colocar em ordem decrescente nas potências de i. O 100i ao quadrado, nós temos 200 aqui e 55, o resultado vai ser 145i. E aí nós temos 100, em que nós vamos subtrair 55 e 60,5, o que vai me dar menos 15,5, tudo isso igualado a zero.
Então, nosso próximo objetivo aqui é resolver isso aqui aplicando a fórmula de Bhaskara para descobrir o valor do I, que é a nossa taxa semestral que vai ser descoberta. Eu já reescrevi essa minha equação de segundo grau aqui em cima e vou aplicar a fórmula de Bhaskara para determinar a solução. Já vou escrever aqui como sendo menos b, menos 145, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado, que é 145 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 100, vezes o c, que é menos 15,5. Eu sugiro que vocês utilizem calculadora para resolver isso aqui, tá? Então, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 100. Aqui nós temos o i, então, vai ser menos 145, mais ou menos. Se nós efetuarmos essas multiplicações aqui dentro e juntar esse quadrado que aparece, eu já vou dar o resultado para vocês, podem conferir ali na calculadora, que vai ser, deixa eu confirmar aqui, 27.225. 27.225, tudo isso dividido por 200. Posso simplificar aqui um pouquinho, diminuir essa minha raiz. Vou colocar aqui a raiz desse número bem grande, 145 mais ou menos, 165 dividido por 200. Aqui vocês podem observar que eu teria duas raízes. Uma vai ser negativa se nós utilizarmos o menos 65, e como não existe uma taxa de juros negativa, eu vou desconsiderar, vou só tomar o positivo. Então, vou só 145 mais 165, tudo isso dividido por 200. O valor aqui vai ser 20 dividido por 200, que em número decimal é 0,1. Isso equivale a 10%, transformando em percentual, ao semestre. Só que eu não quero a taxa de juros semestral, eu preciso agora determinar qual é a taxa de juros anual e nós vamos precisar utilizar aqui taxas equivalentes. E agora nós precisamos determinar qual é a taxa de juros anual equivalente a uma taxa de juros semestral de 10%. E para isso eu começo observando a relação entre semestre e ano, de forma que 2 semestres equivalem a um ano. Então, por taxas equivalentes, a gente entende que, no momento que nós aplicamos um capital a uma taxa semestral por 2 períodos de tempo, que equivalem a um ano, tem que ser o mesmo rendimento ou tem que dar o mesmo montante do que aquele mesmo capital aplicado com uma taxa anual durante um ano. O rendimento precisa ser igual para os dois. Então, nós vamos utilizar essa definição de taxas equivalentes para determinar qual é a taxa anual equivalente à semestral. E equacionando o que eu acabei de falar para vocês, nós precisamos que um capital, se for aplicado a uma taxa semestral de capitalização, taxa semestral por um período de 2 semestres, o que equivale a um ano, precisa ser igual a esse mesmo capital aplicado a uma taxa anual no período de tempo de um ano, porque esses dois períodos se equivalem. Então eu preciso observar que eu posso simplificar esses dois Cs, porque o capital é irrelevante aqui para o meu cálculo, e eu tenho a minha taxa semestral aqui que foi indicado por 10%. Lembrem que quando nós aplicamos isso aqui nas nossas contas, nós precisamos dividir por 100, trazer para a forma decimal ou para a forma fracionária. Eu vou colocar aqui como 0,1, que é o 1%, elevado ao quadrado, é igual a 1 mais IA elevado a 1. Eu preciso resolver o que aparece aqui do lado esquerdo, de forma que é 1,1 ao quadrado igual a 1 mais IA. 1,1 ao quadrado resulta em 1,21, 1 mais IA. Se nós subtrairmos um dos dois lados, eu tenho aqui 0,21 igual a IA, e aí a nossa taxa anual de 0,21, o que equivale a 21%. Nós podemos assinalar agora a alternativa D. Muita gente iria confundir e colocar 20%, porque pensaria em 10% num semestre e 10% no outro. Só que como ocorreu uma capitalização depois de um semestre, o meu capital aumentou um pouquinho em relação ao segundo, por isso que não é somente a soma dessas porcentagens, por isso eu tenho que fazer uma equivalência de taxas quando nós trabalhamos com juros compostos.